Bem-vindos à aula de número 125 de Bereshit, né? A gente estava falando da aula passada sobre o sonho do faraó e agora a gente vai retomar esse assunto. A gente viu ele sonhando, agora a gente vai ver o Yosef saindo da prisão. O Yosef, ele contando para o Yosef o sonho, a gente vai ver que tem algumas diferenças entre o sonho que a Torá contou e o sonho que o faraó vai contar para o Yosef. Depois a gente vai ver a interpretação do Yosef, o que vai acontecer com o Yosef. Para quem está assistindo deve estar percebendo, mudou um pouco o cenário, a gente está no mesmo lugar, só que a sinagoga ganhou cadeiras e mesas novas, então está um pouco mais bonito. Aqui para ver. Tá, vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Então a gente está no capítulo 41, Mem Aleph, de Bereshit, e a gente parou no versículo 8. Retomando, então, o faraó sonhou 7 vacas gordas, 7 vacas magras, né? E a gente viu que seria que então até ver que saindo do Nilo. A gente viu o que o Nilo representa para o Egito. Tem uma errata também, uma errata da aula passada. Na aula passada eu falei isso, que era o signo de Áries. E na verdade, quando o Nilo cresce, é o signo de Touro. E Touro é o marido da vaca. Então eu tinha confundido isso, alguém me corrigiu nos comentários. E a palavra também que a gente não estava conseguindo achar era canal, né, que era a chuva. Então Ior são canais, tanto, vamos dizer, artificiais quanto não artificiais. Então pode ser os afluentes do rio, como um canal o próprio ser humano. Então, na verdade, toda a água do Nilo ia pro Egito inteiro. Então, por isso que Ior seria o Nilo, então, no Egito. Isso que a gente também a gente viu isso lá passada. Agora, voltando. E sobre interessante outra coisa, que tem um versículo, né, um passuco em Ezequiel. Cadê o passuco para eu dizer qual aqui? Que é em Ezequiel capítulo 29, versículo 3, que está falando sobre a saída do Egito e sobre o faraó. E o faraó, nesse versículo, fala assim, Le Yeori Vele Acetine. Ou seja, que o faraó, quando diz que o faraó era o grande jacaré, né, crocodilo do mar, que ele falava Le Yeori. Para mim, é o meu Yor, ou seja, o meu Nilo, o meu, né, canal, o meu rio, Veli Acetine. E para mim, eu fiz ele. Então, o faraó, a gente vai ver isso lá muito nas pragas de Pêssar, né? Daqui a pouquinho. Em Pêssar. Não na aula, que na aula ainda vai faltar um tempo. Que o faraó, então, ele se dizia como Deus. Tipo, eu criei, assim como a gente faz um canal artificial, eu criei um Nilo. Como se fosse, né? Eu sou o grande Deus e tal, tal, tal. Então, sobre o faraó, aqui é a palavra Yeori, né? Que é o Yaor, que ele sonha. Não necessariamente é o mesmo faraó que a gente está falando agora, talvez é o faraó da época da escravidão dos judeus, né? A gente está falando, sei lá, 200 anos depois. Mas a gente vê aqui, então, como se fosse, da mesma forma que você pode fazer um canal, é como se fosse a divindade faz o rio, né? Seria essa que o versículo está falando. Mas tá, agora vamos retomar. Então a gente viu isso e a gente está no versículo 8, então, tá bom? Vamos lá. Vai baboker, vai tipayem rochov. Então, foi de manhã, então acordou o faraó. E foi de manhã, Vatipaem Rucho. E o espírito, o ânimo do faraó, Vatipaem. O que é a palavra Vatipaem? Que é uma palavra um pouco não muito comum, tá? O Rashi, ele vai falar o seguinte, pegar logo aqui, que estava fervilhando, estava muito agitado. Tipaem, ele vai falar que é do verbo de paamon. Paamon é sino. Então estava batendo como um sino, estava pam, 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 estava toda hora incomodando. Aí falou que, tipo, o que é isso? Que sonho é esse? Que a gente viu, uma das características que o sonho é verdadeiro, que a pessoa fica extremamente afetada pelo sonho. Falou, cara, tem alguma coisa aqui diferente. Então ele não conseguia se acalmar. Batendo como sino, tipo assim, bateu. Aí tu, ai, caraca, aí segue a vida, do nada. Entendeu? Você não, sempre volta e fala, não, mas é aquele sonho, eu não consigo seguir minha vida dessa forma. Bater paem rucho, vai lá, vai et kol hartumei mitzrayim. Então ele foi e chamou, né, todos os feiticeiros do Egito. Vamos traduzir a palavra hartumei como feiticeiros de forma generalizada, que seriam as pessoas que são os grandes sábios do Egito, né? Antigamente não tinha ciências, né? Longe de existir ainda teorias científicas, os sábios eram as pessoas que entendiam, eram como se fossem os cientistas da época, né? Que entendiam de talvez alquimia, sobre os signos, sobre os astros,
sobre constelações, a influência dos signos, todas essas coisas, que não são científicos, mas os sábios eram os que dominavam essas artes, né? Para o Rashi, de forma específica agora, os Hartumei são pessoas que entravam em transe com ossos de mortos. Então, eles usavam, então era como se fossem feiticeiros que usavam magia negra, necromantes, alguma coisa desse tipo, que eles usavam ossos mortos e conseguiam entrar numa transe, como se fosse profetizar e saber coisas assim, né? Ao pé da letra, fala o seguinte, que a palavra Hartumei é a junção de duas palavras, né? Que seria Hor e Timei. Hartumei, Hor, Timei. Hor seria, em aramaico, narina, tá? E uma narina, no caso, e Timei seria os mortos, né? A impureza dos mortos. Então a ideia é que eles pegavam o osso de um morto, não sei se agora fiquei, não sei se é de um homem morto ou de um animal morto, não sou muito especialista nesse tipo de, de ciência, mas ele pegava o osso, botavam na narina e aí eles falavam coisas, tipo, é isso. Outra explicação é que Hor vem da palavra hom, que seria aquecer, que na verdade não era na narina, e sim eles botavam debaixo do sovaco, e eles aqueciam assim, e aí nisso que eles aqueciam, eles falavam as coisas, que seja cada um com a sua... Ah, interessante pegar nesse ponto. Ah, então a Torá, ela diz que isso existe de verdade. Está escrito os cartões? Não necessariamente. Tá? Eles faziam isso e diziam falar, não necessariamente que eles falavam verdadeiramente. Você pode dizer dos dois. Vão ter sábios que vão dizer assim, isso existe, esse negócio e tal. Eles sabiam as magias negras, usavam com o lado escuro da força, né? A tomar, a impureza e tal. E através de bruxarias conseguiam se conectar a coisas impuras e aí fazer coisas sobrenaturais. E vão ter sábios que vão ser mais racionalistas. Eles vão falar, não, eles fingiam, tipo mágicos, né? Ou ilusionistas. Eles fingiam fazer esse processo e aí eles falavam, fingiam, né, que recebiam, ou eles realmente acreditavam que recebiam, mas na verdade era tudo a imaginação deles. E a gente sabe que tanto uma forma contra como outra não é verdadeiro o que eles falavam. Tanto que eles não souberam interpretar o sonho do faraó, né? Então não é mesmo que existam forças, né, transcendentais que não são do lado da pureza, da santidade e tudo mais, não são confiáveis, porque não são corretos, né? Não, nem o método, o modo de fazer, muito menos a resposta. Não? A resposta não necessariamente é certa, né? Então, mas a aula não é sobre magias negras, porque eu não quero bombar o título, né? Fazer um clickbait, mas se fosse, muito mais gente ia ouvir essa aula, mas não. Vamos lá. Então seria isso. Então, Agora, outros comentários vão dizer, não, Hatumé eram as pessoas que entendiam de astrologia, não astronomia, não existia separação entre astronomia e astrologia. Qual a diferença? A astronomia você vê de forma científica o movimento dos astros, então você estuda o espaço, que isso só começa a nascer em 1500, 1600, sei lá, mas, né, 400. E a astrologia é o que todo mundo antes de entender de existir o telescópio, todas essas revoluções científicas, acreditavam que os astros traziam influências para o mundo, né? Vamos dizer assim. O que hoje, por exemplo, as pessoas compram o jornal e vê o signo. Ah, meu signo disse isso, então quer dizer, vai acontecer tal coisa. Que qualquer pessoa que tem um neurônio entende que é uma completa besteira, que não tem nenhuma conexão com nada. Mas, de qualquer forma, era tudo junto. E esses eram os grandes sábios, até bem pouco, bem, sei lá, 300, 400 anos atrás, esses eram os grandes sábios, tá? Então, eram pessoas que entendiam dessa parte oculta, não importa. Ele chama as pessoas mais capacitadas para interpretar sonhos de acordo com o que eles entendiam como forças de natureza e interpretações na época deles, tá bom? Que seja. E aí, então, ele chama todos os Hatumei Mitzrayim, e também todos os sábios, além das pessoas que viam a astrologia, os sábios, o pessoal que realmente fazia as leis, que eram mais escritores, pessoas renomadas, vai saber para Lahem, e contou então um sonho para eles, Et Halomo, o sonho dele. O que a gente vai notar aqui? O que ele sonhou antes? Ele sonhou dois sonhos, certo? O sonho das vacas e o sonho das espigas, certo? E aqui sempre quando o faraó vai se referir, ele vai se referir como um sonho apenas. Halomo, o sonho dele, o sonho, tá? Igual quando ele acorda na segunda vez, vai Katz Paró, no versículo 7, acordou o faraó, vem, né? E veja, Halom.
sonho. Um sonho. Ou seja, ele ao acordar, ele entende que tudo é um sonho só. E não que são dois sonhos diferentes, distintos, exatamente. Tá? Poter, Halomó. Ve'en poter otam leparó. Porém, não tinha quem conseguisse interpretar o sonho para o faraó. Mas está escrito en poter otam. Não tinha como interpretar eles ou os sonhos por faraó. Então entenderam? Ah, são dois sonhos. Tá? O Rashi vai dizer o quê? O que é interpretar os sonhos? O Rashi ele traz só a metade do Midrash, mas o Midrash inteiro ele vai dizer o seguinte, que eles falavam, o das vacas quer dizer que 7 filhas você vai ter e 7 filhas você vai enterrar. E o das espigas é 7 cidades você vai conquistar e 7 cidades você vai perder. Províncias, não sei, alguma coisa assim você vai perder. Ou seja, é muito ruim para o rei. Então eles interpretaram isso. Mas a ideia Vatipayam voltava como um sino e a gente vai ver que o faraó ele não vai comprar essa interpretação dos feiticeiros. Por que ele não vai comprar essa interpretação dos feiticeiros? Isso é uma boa pergunta que a gente vai ver. Por que o faraó não aceitou esse ser o significado do sonho? Então quer dizer que alguma coisa, não é isso. Tinha algum tipo de sensibilidade? Talvez, tá? Ou então, quem fala isso, o Rava Bravani vai falar que não tinha quem interpretasse esses sonhos leparó. O que é leparó? Para o faraó. Que quer dizer, porque está escrito. E não tinha quem interpretasse esses sonhos. Porque está escrito para o faraó. Então, para o faraó pode significar duas coisas. Ou seja, a primeira, como eu expliquei, não tinha quem interpretasse esses sonhos de acordo com o faraó. Ou seja, o faraó não agradou o faraó. Tipo, para mim, isso não é a interpretação, não aceitou. Ou a segunda, leparó, que é o que o Rava Bravani vai falar, é o seguinte, não tinha quem interpretou na frente do faraó. Ninguém chegou a chegar pro faraó, é isso. Eles interpretaram, mas não para o faraó. Fala, eu vou interpretar isso, aí depois ele me mata que tá errado, não sei o que lá, eu sei que ele também bem chateado, eu que não vou. Então a gente vai ver que de acordo com essa interpretação, faz sentido. O primeiro a interpretar na frente do faraó vai ser Yosef. O que muda ter interpretado? Eles terem sim interpretado, mas não na frente. O que muda? Porque a gente sabe o que está escrito na Gemara em Brahot, no Tratado de Brahot, que os sonhos vai de acordo com a boca. Então, se a pessoa interpreta, né, o sonho vai aqui. Não é qualquer pessoa interpretar, não é isso. É um estudo que tinha que ser muito mais rebuscado para entender o que estou querendo dizer. Mas a ideia é, por eles não terem interpretado na frente do faraó, ainda nenhum destino desse sonho foi. É como se fosse ele não foi interpretado, porque vai de acordo com a boca quando ele fala na frente da pessoa que sonhou. E não quando ele interpretou e falou para outra pessoa. Então tem que contar para a pessoa. Então o faraó fala assim, eu ainda estou tranquilo, quem vai falar vai ser o Alexer Hakadosh. Agora, quando o Yosef chegar, ele vai se interpretar na minha frente obrigatoriamente, aí eu estou lascado, porque de acordo com o que ele falar, já começa, pode ser que já está começando a ser escrito o que vai acontecer. Isso no entendimento do faraó sobre a visão dele no mundo, que a gente vai entrar daqui a pouco nisso, tá bom? Entendido? Agora vamos para a pergunta então. Como que, bem ou mal, os conselheiros maiores, sábios, pessoas renomadas e tal, magos do Egito, feiticeiros, não conseguiram interpretar esse sonho? E a pergunta é, como eles não conseguiram interpretar o sonho? Porque assim, não é tão difícil interpretar isso. Tá bom, talvez hoje a gente já sabe, mas tem 7 vacas, a gente viu, é o Nilo que sobe, desce. Se a vaca tá sadia, quer dizer que o ser humano também tem comida. Se tá magra, quer dizer que o ser humano também não tem comida, que a gente come mesmo comida da vaca. Então, óbvio que tem a ver com a economia. E são 7 anos de fome, 7 anos. Tá bom, se são anos, meses, não sei, mas é fome seca, tipo assim. Aí você tem pra falar que as vacas são as filhas. É estranho entender, até porque a interpretação do Yosef é a mais óbvia possível. O deles é muito menos óbvio do que a do Yosef. Igual a interpretação do Yosef para o ministro do vinho e do pão. O que quer dizer que eu dei o vinho na mão do faraó? É que você deu o vinho na mão do faraó. Tipo, uau, que gênio, não tem ninguém tão sábio como você. Né? Tipo, que quer dizer que tem os pães na minha cabeça e os corvos estão comendo? Que os corvos vão comer vão te comer. Você não vai dar o pão pro faraó. Acabou. Tipo,
é meio literal a interpretação, mas é ao pé da letra, o que o Sefer interpreta, e já os feiticeiros não. Pegam uma metáfora, o que deve ser, vamos estudar a vida do faraó e tentar entender como se aplica na vida dele, né? Mas a pergunta é como eles não conseguiram interpretar esse sonho. E aqui vai ser uma coisa que eu já falei em outras aulas, agora eu vou me aprofundar um pouco melhor, que é um conceito aqui muito importante para entender. A gente vai entender a cultura do Egito e a gente vai conseguir entender a cultura de hoje em dia que a gente vive aqui também, como isso influencia. Qual a ideia aqui? Tudo tem a ver com um sistema de crenças. Quer dizer o seguinte, toda cultura ela é baseada em uma coletânea de crenças. A gente pode chamar de ideologias. Essas ideologias são pautadas em crenças, tá bom? E de acordo com essas crenças da coletividade, é muito difícil, são valores, formas de pensar, como funciona o mundo, é muito difícil a pessoa sair da caixa dessas crenças e propor algo diferente, que seria o mérito de grandes filósofos que mudaram o mundo, que Tom falava A, foi lá e falou B pela primeira vez. A ideia é tipo, não, a Terra não é o centro do mundo, né? A gente roda em volta do Sol, a Terra é redonda, caraca. Vamos matar esse cara. Por quê? Porque você está botando em xeque todas as crenças que a gente tem. Que a ideia, por exemplo, que o cristianismo perseguia qualquer cientista, isso, tal. A ideia, né? E essas crenças não só necessariamente são religiosas. Não estou falando só de religiosos. A gente pode falar um tipo de crença que a gente acredita que a Terra é plana. Não é algo religioso. Tá? Mas é uma crença, você pode provar. Não, a Terra é uma crença. Se eu disser que a Terra não é plana, embora é óbvio que não é, eu estou saindo do meu lugar de conforto e da minha bolha e das pessoas, dos meus amigos. Não dá para fazer isso. Tá? E óbvio que cada crença ela é indiretamente influenciada por uma outra crença. Então, no final, se você derrubar uma, você pode derrubar todas. Né? Por exemplo, na minha percepção, as pessoas que acreditam que a Terra é plana, eles não acreditam somente nessa crença. É porque geralmente são pessoas evangélicas e os evangélicos eles entendem que as metáforas dos profetas são literais. E das passagens da Torá é que Deus olha a terra, Deus senta no trono com seus pés na terra e olham as fronteiras da terra como uma abóboda, né? Eles falam, viu? Está escrito na Bíblia que a Terra é plana. Que é um círculo que tem abóboda e Deus fica lá. Se eu falar que não é plana, é como se fosse que eu estou renegando Deus e a Bíblia. Jesus vai me matar, sei lá o que eles acham. Então, na verdade, é uma coisa conectada à outra. No final, são crenças religiosas, teológicas, culturais. Vamos falar outro tipo de crença. A crença, por exemplo, e a crença não está só no aspecto religioso, também está no mundo laico, né? Por exemplo, a ideia do politicamente correto. São vários valores que você bota como crenças máximas, né? E tudo vale por causa disso. Então, a sociedade é composta de crenças e você sair dessas crenças aceitas na sua sociedade, na sua comunidade, é muito complicado, tá? Então, vamos entender qual é a crença do Egito. Como eu já falei, o Egito, ele era politeísta, acreditava em vários deuses, tá bom? O que são esses deuses que eles acreditavam? A gente já falou, esses deuses, cada deus representa uma força da natureza. Então, hoje em dia, a gente conhece as forças da natureza através das leis da natureza que a gente descreve pela física. São fórmulas, tem a teoria, tem a gravidade, né? Tem, sei lá, tem o magnetismo, tem a eletricidade. A gente conhece leis da natureza. Antigamente não se conhecia essas leis. Então eles acreditavam o seguinte, que essas leis da natureza é tipo um Deus que controla essa lei e ele que faz, né? Ele que faz as coisas irem para baixo, ele que faz chover, ele que faz o fogo ser o fogo, ele que faz, e cada lei da natureza, então, ele vai... Na verdade, os deuses, que a gente vai chamar em hebraico Elim, são, na verdade, forças da natureza, mas eram chamados de deuses. Tá? Essas forças da natureza são deuses. E esses deuses, então, são deuses limitados, porque eles só podem fazer aquilo que é a força da natureza que acontece. E nada além disso. E aí, forças muito grandiosas da natureza, eles vão lá e pegam, então esse deus aí está no meu Olimpo, né, de deuses,
Os gregos é a mesma coisa, todas as idolatrias, na verdade, são representações de virtudes ou de leis da natureza e por aí vai. Já os gregos eram o amor, a justiça, são valores e cada deus representa um desses valores. Mas no Egito não. Cada deus representa uma lei da natureza. Tá? E o que acontece? Acontece então que a natureza é o que manda no mundo. Né? O que manda no mundo são as leis da natureza. E nada muda a natureza. Então, por exemplo, se eu acredito que, por exemplo, vamos dizer no Egito que a gente falou lá passada, o Nilo é o que traz toda a fartura para o Egito e toda a economia gira em torno do Nilo. Então, o Nilo é uma força muito importante para o Egito. Então, o Nilo tem o deus do Nilo, que a gente viu que é a vaca. E a vaca tem a constelação do signo de touros, né? Então, quando tem o signo de touros, quer dizer que a influência desse deus está muito forte e o Nilo, então, ele vai dar muita fartura. Então, eles conectavam a lei da natureza a uma figura, que é um deus, tá? E quando eles trabalhavam para esse deus, eles não estão trabalhando para o deus, eles estão trabalhando para a natureza, que é o que esse deus representa. E esse deus tem um astro. E de acordo com o movimento dos astros, influenciam as coisas que acontecem na natureza. Tá? O movimento dos astros não deixa de ser na própria natureza. Porque são leis da natureza que movimentam os astros. Tá bom? Então é assim que funcionava. Que é quem acredita em signo, é a mesma coisa. Eu acredito em signo. Mas o que acontece? O movimento dos astros tem uma lei de funcionamento. Eles não vão se movimentar aleatoriamente. Né? O signo tal, sempre nesse ano vai ser o signo tal. Então eles são previsíveis, eles são determinados, são leis, são regras, forças da natureza, que não se modificam. Então quer dizer que quem acredita nesse sistema de crenças é uma pessoa que vê o mundo como tudo está escrito, tudo é determinado e não tem como sair disso. Se tiver um decreto que fulano X, no dia X, na hora tal, no lugar tal, vai morrer, ele vai morrer. Porque não tem como não morrer. Está decretado. O signo dele diz isso. A constelação diz isso. Por isso que os sábios são os astrólogos e tal, as pessoas que entendiam da astrologia. E o mundo do Egito é um mundo todo determinista, fechado. Não tem como sair disso. Por isso que a Torá vai chamar ele de Beit Avadim, a casa da escravidão. É o Egito. Todo mundo é escravo. Escravo da natureza. Não existe Herut, não existe liberdade, não existe você sair daquilo. Por quê? Porque não existe livre-arbítrio. Se tudo quem manda é a natureza, não existe livre-arbítrio. Não existe liberdade. Não tem como o escravo virar livre. Que é a peça. Né? Quem saiu da casa da escravidão, não só fisicamente, mas também culturalmente. Que existem as pragas, são forças sobrenaturais que sobreporam as leis da natureza, mostrando que existe coisa além. Isso quer dizer que, além de existir Deus, que ele que fez a natureza, mas ele também pode fazer outra coisa se ele quiser, e ele se preocupa com cada indivíduo e as ações modificam de cada indivíduo. Além disso, o que quer falar? A gente vê que o homem ele é livre para determinar o seu próprio destino. Que é o que a gente chama de livre-arbítrio. E então você, na verdade, não vai morrer necessariamente. E nem vai ser rico necessariamente. E nem necessariamente não vai conseguir casar. Depende das suas ações. Que não é a natureza que controla o homem. E sim suas ações. Isso o Egito não entendia. No Egito todo mundo é escravo, inclusive o faraó. Então a ideia do faraó sobre o Nilo é inconcebível para o Egito. O faraó está acima do Nilo. Porque o Nilo é quem manda no faraó. A ideia de o Nilo secar como nunca houve antes é uma heresia sem tamanho. Só uma pessoa totalmente herege ou maluca falaria isso no Egito. O Nilo vai secar. Como o Nilo vai secar se é Deus que ele é Deus e Deus e o Nilo nunca secou, então não tem como ele se modificar. Então, dentro daquela sociedade, é impensável falar o óbvio. Como em todas as sociedades. Na nossa sociedade é impensável falar muitas coisas que são óbvias. No futuro, na história, eles vão olhar e falar, cara, como eles não falavam isso, é óbvio. Mas naquelas crenças que a sociedade tinha, não tinha como sair disso. Isso é um pouco do Pêssego. Pêssego é isso, na verdade, é a liberdade.
E a principal prisão está nas crenças que controlam a gente, né? Então isso é a ideia, então, que os astros controlam e não tem como você sair disso. E por isso, então, o faraó não conseguia sair disso, tá? Agora, quando é... Um segundo. Quando você entende que tudo é determinado, as leis da natureza são determinadas, aqui, no caso do Egito, tem um teor espiritual, religioso, né? Ou seja, como as forças da natureza, elas ganham um aspecto de divindade, eu acredito na divindade, eu trabalho para elas. Então, é uma teologia religiosa, espiritual, vamos dizer assim. Mas agora, você pode ter esse mesmo tipo de teologia, tirando a parte espiritual e religiosa, e ser a mesma coisa. Que é quando você vai dizer o seguinte, agora é importante no mundo moderno. É igualzinho que os egípcios falavam, mas na verdade não são os movimentos das estrelas que controlam o que acontece na natureza, e sim são as leis físicas, biológicas, sociais e econômicas que controlam o ser humano. Psicológicas. Então, se o ser humano nasceu em pobreza em tal lugar e os pais eram assim e traumatizaram ele, esse cara não tem como ser uma pessoa boa, vai ter problemas o resto da vida. Se tem guerra e está com crise econômica e a pessoa nasceu assim, não sei o que lá, é óbvio que ele vai ser assim. Então vamos estudar aqui que é o ser humano através da estatística, através da economia, que é a ciência sobre o dinheiro, né, sobre a economia, ou a sociologia, que é a ciência, as leis sobre o social, ou sobre as ciências naturais, que é a ciência sobre a natureza, e assim a gente determina o que é o homem. Hoje em dia, toda a ideia de descobrir desse avanço científico, entender as leis, as relações e tudo mais, vem mostrando para o homem cada vez mais que a gente não tem livre-arbítrio de verdade. Na verdade, a gente é um fruto do meio que a gente viveu e da vida que a gente teve, da família que a gente nasceu e não tem o que fazer. O que é tanto idolatria quanto... E é exatamente a mesma coisa que o Egito fazia. Então, o que o Egito acreditava é exatamente o que a nossa sociedade acredita. Porém, de forma laica e não de forma religiosa. E o maior absurdo e o maior prejuízo disso é mesmo ponto, a falta do livre-arbítrio e da ideia que o ser humano pode determinar o seu destino acima de tudo, através das suas ações. Esse é o maior ponto. Tá? Não importa onde você nasceu, o que está acontecendo, se você tem dinheiro ou não, você pode ser o que você quiser. Vai lá e faz. As crenças limitam, né? Tipo, não, mas eu não consigo, porque aquela desculpa que você está sempre se auto-sabotando, não, porque eu não nasci no berço de ouro igual ele, né? Eu não nasci, eu tô no Brasil, sei lá, no Brasil não é igual, tá nos Estados Unidos, por aí vai. Porque meus amigos, não, minha família é diferente. Não, porque eu tive problemas psicológicos, porque eu fui, sei lá, aconteceu alguma coisa muito ruim comigo quando eu era pequeno. É, né? Bullying, sei lá. Eu ia falar coisa mais pesada, mas tudo bem. Óbvio que influencia, mas não determina, porque nada está determinado. Esse é o problema aqui. Do Egito de não conseguir decifrar o sonho. Tá? Entendeu? Dá um exemplo, por exemplo, do cristianismo. Sempre gosto de dar um exemplo do cristianismo. Vamos falar, por exemplo, que é a mesma coisa do Egito, mas com cunho... Por exemplo, quando a pessoa se curva para a cruz. Sei lá, né? Tem a cruz, é um pedaço de madeira. Todo mundo sabe, inclusive os cristãos, que são um pedaço de madeira. Eles não estão se curvando para a madeira. Eles estão se curvando para o simbolismo que aquela madeira representa. Mesma coisa os egípcios. Eles não se curvavam para aquilo, sim, um simbolismo, e no final era o determinismo, entendeu? Já no cristianismo é um outro valor, é o amor. Quando alguém se curva para a madeira, está se curvando para o valor amor. Que seria Jesus, que deu por amor e tal, e a gente vai atrás do amor à custa de tudo na vida. Como se fosse que o amor é a coisa mais importante do mundo. É um exemplo do cristianismo. Sei lá, na Índia é a vaca. Agora não entendo da Índia, não posso falar, né? Tipo, e por aí vai. A mesma coisa é, então, por exemplo, as ideias, por exemplo, Marx, né, que deu a ideia do materialismo dialético, né? O que é materialismo? Que o material determina o que você vai ser. Na ideia do Marx, o que determina que você vai ser é a questão econômica. Então, se você é pobre ou se você é burguês, né, se você é proletariado ou você é burguês,
obrigatoriamente a sua vida vai ser assim, 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 e o mundo vai acontecer de forma dialética, ou seja, é obrigado vocês se enfrentarem até que o proletariado vai dominar através de revolução à burguesia, e assim o mundo funciona, que todas as questões que influenciam o homem é sempre o capital. Então você pega algum valor, e é como se fosse isso determina o que vai acontecer na história. E tem outros filósofos que vai pegar, não é o capital, é outra coisa. É. E no final, não é nada disso. Então, é por isso que os filósofos da época, os religiosos da época, não conseguiram interpretar de forma correta o sonho do faraó. Agora, o faraó ficava sempre chacoalhando a cabeça dele. E por isso ele não aceitou. Porque ele fala assim, eu sonhei. Sonho já é um pouco transcendental. E dois, e eu sei que não é isso. Eu sei que não é isso, porque é um sonho só. Né? Filhas e... É um sonho só, eu sei disso também. Mas não tem ninguém que vai me entender nessa sociedade. Não tem quem vai me entender. Porque eu sou o único que comecei a sair dessa prisão de crenças cultural. Graças a esse sonho. Então esse é o dilema do faraó. Tá? Só aqui um negócio que é importante. Vamos agora só para concluir esse assunto, só entre parênteses. E a Torá? Qual é a crença da Torá? O que ela acredita? Em relação a tudo que a gente falou, é o seguinte. Vamos dar um exemplo. A Torá, por exemplo, sobre chuva. Vai chover. Por que vai chover? Não, porque chove. O homem moderno vai falar que chove porque acho que tem vários elementos físicos que em determinadas circunstâncias faz chover. A umidade, não sei o que lá, evaporação, temperatura. Chove. E aí chove. Pronto, é isso. Que é algo totalmente mecânico, né? Não existe nada, assim é a ciência, assim é a natureza. Os egípcios iam falar, não, porque os astros em tal posição vão dizer que em tal dia, tal hora, tal lugar vai chover. Ponto. E vai chover. E a Torá? Que é de acordo com a reza. Ou seja, a Torá vai dizer o seguinte, eu reconheço a ciência. Eu sei que as leis naturais funcionam. Porém, o que controla... Não, vamos reformular de forma melhor. Porém, existe uma inter-relação entre as leis da natureza e a moralidade do ser humano. De acordo com as ações do ser humano, influenciam quais vão ser as leis da natureza. Que a gente fala no Shammai Israel todo dia. Se você ouvir as leis que eu estou te dando hoje, vai ter chuva no momento certo. Porque eu que criei as leis da natureza, e sim, as leis da natureza de forma mecânica fazem chover. Mas porque a disposição desses elementos fazem chover, depende das suas ações. Ou seja, é o livre-arbítrio do ser humano posto como holofote. O importante é o que você faz. Você quer escolher o bem ou o mal, a vida ou a morte. Você escolhe. E aí vai até chover ou não, de acordo com o que você vai fazer. Essa é a ideia. Para o homem moderno é muito difícil entender como as minhas ações interferem na natureza. Certo? Porém, hoje em dia é cada vez mais fácil entender, né? É óbvio que se eu fizer ações erradas, por exemplo, vai ter aquecimento global e não vai chover. Vai chover errado, não no momento certo. Minhas ações interferem na natureza. É óbvio que se eu assassinar, a sociedade como um todo vai ser uma sociedade de, né, se a pessoa assassinar pessoas ou roubar, é óbvio que a sociedade e a economia vai falir. Minhas ações morais interferem na sociedade. São exemplos mais óbvios. Hoje em dia, quem estuda até neurociência consegue entender. Se a pessoa vê coisas erradas, é óbvio que ele vai no cérebro interpretar coisas erradas e no final a pessoa vai ficar com depressão. Vai ter um excesso de dopamina para coisas óbvias, aí vai parar de fabricar, não sei o que lá. E aí não vai ter motivação para fazer as coisas. Então a gente vê como existe sim uma inter-relação entre as ações do ser humano, morais balanceadas e o que acontece na natureza, na sociedade em volta do ser humano. Tá bom? Fechando esse assunto. Então ele não conseguia se satisfazer, né? Então, vai dar berça,
9. Vai dar ver Sara Mashkim ele parou. E apareceu o ministro do vinho 2 anos depois. Lemor, dizendo, Et Hatai Animaskirayão. Eu sou obrigado a mencionar o meu crime, o meu pecado hoje. Por quê? O que eu tenho? Por quê? O que é esse pecado? Hatai, na verdade, é no plural, meus pecados. Porque ele é obrigado, que é o seguinte, ele vai, não tem quem interprete, sabe que Yosef interpreta. Então eu vou falar, que eu estava na prisão, eu conheci Yosef e ele me salvou, mas eu sou obrigado a dizer que eu estava na prisão para o faraó, quer dizer que eu vou ser obrigado a lembrar que eu pequei contra o faraó. Então, assim, eu estou sendo obrigado a expor coisas que você nem necessariamente lembra, né? Outra coisa é que o pecado pode ser o seguinte, o pecado de até agora não ter te apresentado Yosef. Ou seja, eu sabia quem podia resolver e eu fiquei quieto. Então, eu sou obrigado a dizer que eu pequei, eu já podia ter te resolvido essa dor de cabeça há um tempo atrás. Ou então, o pecado pode ser o pecado em relação a Yosef. Que ele falou, lembra de mim e eu não lembrei. E hoje, eu sou obrigado a lembrar do meu pecado, porque hoje eu vou lembrar. Hoje eu lembrei, só hoje eu lembrei. E aí, então o faraó, o Saramaschquinha vai justificar para o faraó porque ele só lembrou hoje, ou porque ele só foi até o faraó hoje, e vai justificar também porque o Yosef é uma pessoa certa, e vai tentar ao mesmo tempo também levantar a bola do Yosef, e ao mesmo tempo não se comprometer tanto a Yosef. Vai que Yosef deu uma sorte. Eu apresento agora para o faraó e ele interpreta tudo errado. Eu que estou na reta. Então tudo isso ao mesmo tempo ele vai fazer. Então, meus pecados eu vou ser obrigado a maskir. Maskir, lembrar, né? Da palavra zikaron, que é o que o Yosef fala, se você lembrar, a gente fala que o pecado que ficou mais 2 anos é porque ele falou 2 vezes de lembrar, e daí a gente aprende que lembrar era em Rosh Hashanah, então Mazkir Ayom, fala o Medrash, era Rosh Hashanah aqui também. Exatamente dia por dia, a gente falou lá passada, completo, 2 anos depois, em Rosh Hashanah, é o dia que Yosef sai da prisão. Que é quando o faraó sonha, e é quando então Yosef vai sair da prisão, então Mazkir Ayom. Paró Katsaf Lavadav, o faraó, ele ficou nervoso com os seus escravos, que sou eu e um ministro do pão, certo? Vai ter Otiba Mishmar, e me botou em vigília, na guarda, Beit Sara Tabarim, na casa do ministro do Tabarim, que a gente falou da guerra, do açougue, que era o dono do Yosef, certo? Oti Beit Sarafim, eu e o ministro do pão. Porque ele só bota o ministro do pão no final. Então daqui pode ser que o principal nervosismo do faraó foi o ministro do vinho. E talvez ele botou primeiro o ministro do vinho e depois falou, o ministro do pão também. Já que eu estou nervoso, vai também o ministro do pão. E a gente viu que o ministro do pão não tem tanta culpa pelo que fez quanto o ministro do vinho. Porque o ministro do vinho ele tem que supervisionar o copeiro. Então ele vê se tem mosca ou não tem mosca. Agora o do pão tem que supervisionar um padeiro. Ele não consegue ver se tem pedra ou não tem pedra dentro do pão já feito. Então, sim, eu que era o culpado. E isso que é a grandeza, que você vai interpretar que eu vou viver e ele vai morrer. E ele morreu e eu vivi. Né? Contra todas as estatísticas. Então, até aí, para Venachalma halom balai lechad. E a gente sonhou um sonho na mesma noite. Anival, eu e ele, o ministro do pão. Ishkepitron halomó halamno. E cada homem como a explicação do sonho que a gente sonhou. Né? Tipo, então cada um tinha uma explicação desse sonho também, igual a você. Ele está justificando como que Yosef é uma pessoa com características de sim o faraó considerar em usar. Por quê? Vamos lá. Porque, nós dois sonhamos no mesmo dia. Isso quer dizer que a astrologia, o signo é o mesmo para os dois. Porque o astrólogo fala assim, esse sonho é tal dia, então esse dia é bom para viver. Esse sonho é tal dia, então esse dia é bom para morrer. E não, a gente sonhou no mesmo dia, e ele falou viver e outro morrer. Logo, ele não se orienta pelas estrelas igual todos os outros feiticeiros. Outra coisa, ele estava na prisão com a gente. Logo, não é que talvez ele estava sabendo do lobby dentro do palácio, o que estava falando nas mídias, o ministro do vinho que deve viver, sabe? E aí ele falou, na verdade, que ele já sabia a notícia, falou, então pelo que eu vi na notícia que eu li no jornal, o ministro vai viver, então eu vou dizer que ele vai viver, e eu sei que o outro vai morrer, que eu vou ter uma polêmica lá, que saiu. Não, ele estava dentro da prisão e não estava sabendo de nada. E mesmo assim, ele interpretou diferente para nós dois.
entendeu? Então, não, vai ter outra mesma. Mas talvez o faraó estava mais chateado comigo. Não, ele estava chateado alavadava sobre os dois, igualmente. Então não tinha o que ele apostar aqui, né? Mas talvez ele era uma pessoa rica, que tinha seus contatos. Não, ele era o escravo do Sara Tabarim. Ele era escravo. É o que ele vai dizer depois. Então na mesma noite, ali vai hoje que o Petron Halamar Ramon. E agora, pode ser que ele estudou a vida de cada um. E aí ele interpretou, ele pegou o sonho, encaixou sobre a história de vida e falou: esse parece pela história de vida que vai viver. Não, esse que é Petron Halamon, ou seja, não sei, calma aí, isso que eu estou falando é no próximo versículo. Não, esquece. Cada um sonhou o seu sonho, isso que está dizendo aqui. Vexamitano nar. Então, isso. E lá com a gente, ou seja, preso na prisão, sem saber do resto do mundo, igual a gente não sabia, nar ivrieved. Tinha um jovem hebreu escravo. Aí o Yosef falou: me lembra, eu salvei a tua vida pro faraó. Aí vai chegar o Urá e falar: malditos são os perversos, que mesmo na hora de lembrar, despreza totalmente. Ele é um jovem, um moleque, não é sábio, é jovem, hebreu, que nós egípcios repugnamos, e escravo. Não tem categoria mais baixa do que Yosef. Se Yosef vivesse hoje em dia, ele ia ter um melhor lugar de fala, né? Caraca, ele é escravo judeu, ele pode falar o que quiser. Mas na época, quem é essa pessoa, né? O Suraj vai falar. Cadê? Nar, de acordo com as explicações sobre o Urash, vai dizer o seguinte: Nar, o Urash vai falar, é uma pessoa boba. E não propício à grandeza. Porque Naar e boba é a mesma numerologia. A boba que ele fala Xoté. Xoté e Naar é a mesma numerologia. Ou seja, Xoté é boba, não entende direito das coisas. Não é uma pessoa que tem que ir pra grandeza e tal. Né? Ivri, quer dizer, ele nem sabe a nossa língua. Ele é um hebreu. Ele nem sabe egípcio direito. Iletrado. Né? Muito mais para ser uma pessoa importante que no Egito tem que saber 70 línguas para ser governante no Egito. Ele é na área, ele é um hebreu, ele é um imigrante, nem sabe falar direito a nossa língua. O sotaque é estranho. Tá? Vai falar aí. E escravo, porque estava escrito nas leis lá, estatutos do Egito, que um escravo não pode reinar, não pode ser um ministro, e nem usar roupas de ministros, né, ministrais, roupas elegantes, de hierarquias. Então, ele também não tem nenhuma qualificação para ser uma pessoa grande no Egito. E assim ele é apresentado para o faraó. Bonito, né? Então, isso, assim que ele é apresentado. Agora, esse é o Urash. Outros explicadores falam o seguinte: não, Nar, ele é jovem, quer dizer que ele não é uma pessoa sábia, ou seja, ele não é um dos sábios que sabe interpretações. Eu estou te justificando o faraó como sim a interpretação dele veio de algo além e não que ele chutou. Porque ele é jovem, então como ele acertou? Ele não sabe o que entende os assuntos e já leu muito sobre. Não tem tempo para isso, de experiência para dar uma interpretação. Ele é um hebreu, ele nem sabe a nossa cultura, como funciona, para entender o que você ia fazer. E ele é escravo, ele estava lá dentro, ele tem um patrão, nem tem família renomada, nada disso. Então é isso. Não tem nenhuma qualidade para, não tinha nenhum, talvez carta na manga para tentar adivinhar, a não ser ele realmente saber interpretar sonho. Tá? Venesaper lá, e a gente contou para ele, vai estar lá, e ele interpretou para a gente, os nossos sonhos, Ishki Halamopatar. E ele interpretou, agora sim, cada um com o seu sonho, ou seja, de forma literal. Ou seja, ele não fez metáfora, igual os nossos sábios e feiticeiros fazem, ele falou o literal. E acertou. Na chapa, na hora. Então não é que ele foi pesquisar depois, ou ver astrologia. Não, na hora. Pá, é isso. É o literal. É vinho? É vinho. Toma. Dá o vinho na mão do então você vai dar o vinho na mão do Paró. Ponto. Tá? O Ashley Haradoz, ele faz um negócio legal, que ele estava na dúvida assim, vai que foi por acaso. Então eu quero justificar para o Faraó que, tipo assim, olha, também, eu não sei se foi coincidência ou não, mas deu certo. Você
que faz tua aposta aí, eu quero tirar a minha da reta. Que vai dizer o seguinte, ele não era muito sábio, porque ele vai falar o seguinte, a pessoa que interpretava o sonho, ele tinha que ter uma das 4 formas, ou ele era sábio, ou através de bruxaria, ou ele é um profeta, ou ele entende astrologia, pela cultura do Egito. Ou ele é profeta, ou é bruxaria, magia negra, ou ele é muito sábio, ou ele entende de astrologia. Aí vai falar, ele é jovem, ou seja, ele não é muito sábio. Jovem não é sábio. Tinha 30 anos, antes, 28. 2, ele era um hebreu, ou seja, não é bruxaria, que os hebreus não fazem bruxaria, que bruxaria é assunto aqui das universidades egípcias, né? E ele veio Shamitano, ele estava com a gente na prisão, ou seja, não é um profeta, porque ele não tem tempo para fazer bodeduto, para ficar pensando com a cabeça limpa para conseguir profetizar. E, veio pra, e a gente contou, e ele na hora, na lata, interpretou pra gente, ou seja, não é astrólogo. Eu não sei qual é desse, mas tem esse moleque aí. Tipo, é isso que ele tá falando assim pro faraó. Então eu não sei se ele é verdadeiro ou não. Por isso que até hoje eu não falei pra você que tinha essa pessoa. Eu deixei confiar nos sábios e nos feiticeiros. Mas agora que eu vi que ninguém interpretou e você ainda tá incomodado, né? O que me chama a atenção é que ele interpretou tudo literalmente. Já que você quer literalmente, ó, tem ele. Então seria uma interpretação interessante aqui do Al-Sheikh HaKadosh, tá? Outra coisa, o Rav Abravanel vai falar assim, vai saperlo, saperlo vai ficar lá. A gente contou para ele e ele interpretou pra gente. E aí ele vai fingir aqui pro faraó, tipo assim, ele tava com a gente na prisão. A gente não tinha com quem mais. Aí a gente foi lá e fofocou, falou, sabia que eu sonhei às vezes. Aí foi lá e interpretou. O que é mentira, que na verdade o Yosef falou, vocês estão bem, então contem que Deus vai dizer, e eles contam, e eles confiaram. Mas ele fez como se fosse, não, tinha o cara ali, eu fofoquei, como ele que estava na cela comigo, e ele ouviu e falou, é que você vai morrer, você vai viver. E a gente nem deu bola. A gente seguiu nossa vida, né? Valeu, valeu. Aí depois não é que eu vivi, ele morreu, agora eu tô lembrando. Como se fosse não foi alguma coisa marcante na minha vida. Entendeu? Vai mudar um pouco a versão aqui pro faraó. Seja cheio de politicagem aqui, tá bom? Vamos continuar. Vai kasher para estar lá no Canahaya. E como interpretou, assim foi. Oti eshiv al keni, eu voltei ao meu cargo, ao meu posto, e voltou, tá lá. E ele foi posto na forca. Agora a interpretação é a seguinte. E foi kasher para estar lá no Canahaya. Oti eshiv al keni. Eu, o que é eshiv? Não é eu voltei para o meu posto. Ele fez voltar ao meu posto. Ele me fez voltar ao posto. E ele, o padeiro, o tá lá, ele matou, ele enforcou, ele pendurou. Quem? O Yosef. Ou seja, ele está dizendo, não foi você, faraó. Não foi você, faraó, que me botou de volta e matou ele. Foi a interpretação do Yosef. Ele me botou de volta e ele, porque era para ser o contrário. Vai lá, paró. Chamou, fala, paró, vai lá, pega ele. Vai lá, Yosef, chamou Yosef, vai ele tzu, e tiraram o Minabor do poço, né, da prisão. Vai galar e fez a barba, o cabelo, estou precisando, vai Halef se montava, e trocou as roupas para se apresentar por honra ao faraó. Vai a e parou, e trouxeram ao faraó. E aí saem em Rosh Hashanah Yosef da prisão. Né? E a gente vê aqui, né? Vai galar, vai galar, cadê? Vai lá, parou, vai crar. Vai lá, parou, vai crar et Yosef. E ele chamou o Yosef. Aqui não está escrito chamou o escravo, o jovem, aquele prisioneiro. Chamou o Yosef, mostrando importância. Falou, esse cara é importante. Chama o Yosef. Eu quero ele, bota, veste e me traz. Que essa é uma pessoa importante, eu estou na expectativa. Tá? A pergunta aqui... Deixa eu ver se eu já faço... Vamos lá, vou continuar. 15. Vai Omer para Yosef. E falou então o faraó para o Yosef. Halom halamti. Um sonho, sonhei. Halom, não halomot. Né? Halamti. O poter é notor. E eu não tenho a interpretação. Não tem quem interprete.
Vani Shamat, e eu ouvi Alecha sobre você. Lemor, dizendo, Tismar Halom vai ficar que você ouve e interpreta, na lata. Você ouve e interpreta. Isso que o farol tá falando, ó, não vem jogar não vou tocar você, calma aí, eu vou lá e volto depois. Não. Como eu fiz com os feiticeiros, que ninguém... Eu contei pra eles, aí ninguém me interpretou na minha presença. Eu vou te falar aqui, tu vai ter que responder. Eu vou te contar, tu ouve e tu interpreta. Literal, eu quero igual tu fez lá com o ministro do vinho. 16. 15, 16. Vamos lá. Isso, e ouça, e pronto, e nada mais. Só ouça e interpreta, né? Falou o Balubi. 17. Vaiane Yosef et paró. E respondeu então Yosef para o faraó, Lemor, dizendo, Biladai, Elohim, Yanet, Shalom, paró. O que é Biladai? Tipo, não sou eu, tem nada a ver comigo. Eu só sou um utensílio. Através de mim, sem Deus vai responder, né? Ou seja, não sou eu que estou respondendo, não sou eu que sou sábio. É Deus que responde. Por quê? Et Shalom paró, porque ele quer a paz para o faraó. Então não tem nada a ver com a história. É Deus respondendo para a paz, tranquilidade do faraó. Então daqui entendo que a interpretação que ele vai dar do sonho é para a paz do faraó. Porque ele vai dizer que vai ter seca, muito severa. Isso tudo é para a sua paz. Entenda antes de eu interpretar que é para... Deus quer te dar a paz, quer te fazer o bem. E eu só sou aqui um intermediário. Então assim vai falar o Yosef. Urash, a sabedoria não é minha, mas Deus colocará a resposta na minha boca, né? Agora, mas aqui ele está dizendo então que Deus existe já para o faraó, que é determinista, né? Politeísta. Aqui não tem um problema, porque a gente já viu que da crença do faraó, ele acredita em divindade. Então, para ele, essa divindade, o nome Elohim, né, que seria o plural de deuses, de forças, sim, eu entendo que é como se fosse a soma de toda a força, que são os cosmos, que já está tudo determinado, ele vai me contar o que já foi decretado. Ou seja, ele não falou Hashem. Então, até agora, esse Deus não vem botar em xeque o faraó. Agora a gente pode ver assim, é um jovem, moleque, Yosef, saiu da prisão, tá falando com o faraó, a pessoa mais importante do mundo na época. Óbvio que não estavam os dois juntos, devia estar toda a corte, imprensa, devia estar no jornal, salvação por o Egito, será um hebreu? Né? Confira hoje mais tarde, hebreu se encontrou com o faraó, será que ele vai saber interpretar o sonho? O que será do Egito? A gente já vai ver manchetes. Chega lá, Yosef, saiu da prisão, jovem, 30 anos, faraó na frente. Interpreta, Deus. Daqui a gente vai ver que Yosef sempre bota Deus na boca, que foi o erro dele, de não botar toda a fala Deus. A gente vai ver que vai ter uma fala que vai falar 2 vezes de Deus desnecessariamente. Então não, é Deus. Não sou eu só sou um utensílio. Né? Então ele faz que do Hashem, santifica o nome de Deus. Vai dar bem para o Yosef. Então falou faraó para Yosef. Bahalomi e nem. Então ele vai contar. Então a gente vai ver que vai ter diferenças entre o que faraó vai relatar e o que Yosef, e o que ele sonhou. Tem diferenças. Vamos lá. Vai dar para Yosef. Bahalomi e nem. Veja, o meu sonho. Hineni omed al sifatayor. Eu estava de pé na margem do rio. Qual a diferença? O que ele mudou aqui? Aqui, ó, trouxe até. O sonho do faraó é o seguinte: Vai miket shnatayim, o paró rolem vene omed alayor. Ele sonhou que ele estava de pé alayor, sobre o rio. E aqui eu estava de pé à margem do rio. Diferença. Uma estava no rio, a gente viu que era inconcebível ele estar acima do rio. Agora não, eu estou à margem. É como se fosse assim, a natureza tem suas regras e eu só estou observando. É isso. Entendeu como ele muda totalmente a história? A pergunta, então, a gente vai ver que ele vai mudar várias coisas. E vai ser a pergunta por que ele muda. Por que ele muda? Então tem algumas explicações. Uma vai dizer, não, é só ele mudou porque falou diferente. Mas na verdade é a mesma coisa. Vai ter quem diga assim, né? Tipo, não pegue muito as diferenças. Mas vão ter várias explicações. Uma, que é do Asher Kadosh, que vai dizer o seguinte. Ele entendeu que os feiticeiros interpretavam que as filhas dele iam morrer, ele ia perder cidades. Ele falou, mas ninguém falou isso para mim. Vai que você vai interpretar também isso. Então eu vou modificar tudo que eu acho que tem características humanas no sonho
e vou modificar para coisas mais naturais, para que a interpretação não seja sobre as minhas filhas. Eu quero tirar da reta as minhas filhas das cidades, eu quero que seja outra coisa. Explicação. Outra que ele queria se considerar Deus, tem que ver, não lembro direito o que ele é caro, vai falar extensamente sobre as explicações, mas eu não estou aqui na cabeça para dizer o que ele fala. Mas o principal é o seguinte, sobre essas diferenças. Então, um segundo. A gente falou que quando ele sonha, ele bota em xeque tudo que ele acreditava em todas as crenças do Egito, que o mundo é determinado, tudo é feito, e funciona por si só. Não importa as ações do ser humano. Assim ele acreditava, então o Nilo não pode mudar. Né? Calma. E com o sonho ele começa a entender que não é bem assim. Por isso que ficava martelando na cabeça dele, como a gente bem falou. Tá? Porém, alguém, tipo aquilo, descobrir a verdade, né? Alguém descobrir qual é a verdade da vida. Deus apareceu na minha frente, alguém foi lá e me deu uma aula, uau, mudou a minha vida. É muito difícil a pessoa modificar os hábitos e principalmente a forma de pensar, as crenças dela, do dia para a noite. Então, mesmo que ele entendeu que tudo que ele acreditava estava errado, não é assim. No dia seguinte eu já sou outra pessoa, eu já acredito outras coisas. Não dá. É muito difícil sair daquele local. Então é aos poucos. Tem que, quando você fala isso, tem que... Não devagar, tem que... mas é quebrando aos poucos, se acostumando com a ideia. Até depois. É aquela pessoa que a gente sabe, é uma pessoa que faz chuva do dia para a noite, a pessoa era... fazia um monte de... No dia seguinte, religioso, todo ortodoxo, sabe? Tem alguma coisa errada aqui. Né? Daqui dois dias, a gente não sabe o que vai. 2 dias, 2 anos, não é assim que funciona. Tudo aos poucos. A mesma coisa que o faraó. Então aconteceu o seguinte: o faraó ele entendeu que tinha coisas além do que ele acreditava, nem que seja de forma inconsciente. Porém, ele de forma consciente, ele tinha suas crenças, certo? Então, quando ele vai contar para o Yosef, ele vai acabar de forma inconsciente trazendo modificações de tudo aquilo que ele realmente não acredita e passou a ser posto como em xeque o que ele acredita, ele vai mudar inconscientemente. Tipo assim, não é que ele está mentindo de propósito, né? É que ele está tipo assim, não, eu estava na margem do rio. Ele fala de forma inconsciente, porque se eu falar que eu estou em cima do rio, é ainda difícil para mim falar isso. Inconscientemente, então ele manipulou as palavras, talvez não que ele de propósito, para sair um discurso mais ameno para a cultura que ele acredita. Que é isso, você joga com as palavras e pronto, né? E outra coisa, vamos supor que agora, beleza, tudo que eu acreditei tá errado. Era errado. Agora são outras crenças. Eu tenho que sair desse lugar que eu me encontro e ir para outro. Agora, ir para onde? O que eu faço? Não tem uma segunda alternativa, né? Que a ideia de, tipo, assim, você tem uma pessoa que realmente acredita em coisas erradas, por exemplo, sei lá, a pessoa tem muitos Bnei Noah, né, que vem no canal, que é cristão, era cristão, evangélico, tal, descobriu que não é verdade. Beleza, mas aí isso não é verdade, mas agora eu vou para onde? Você tem que ter um outro lugar para ir, né? Muito difícil você ser igual Avraham Avinu que sai quebrando e criando uma coisa que não existe antes. Não, você saiu de uma crença, você tem que ir para outra, mas para outra não existe. E 2, e quando você está nesse conflito, também o Baal Teshuvah, acho que todo mundo passou por isso também. Pô, realmente, essa forma que eu vivia fora do judaísmo está errado, então agora eu tenho que ser religioso, tá? Mas aonde? Eu não tenho amigos religiosos, eu não participo de nenhuma comunidade religiosa, então, tipo assim, não dá pra não ser. Então, é muito difícil esse ponto, né? Porque ela precisa de um local para estar. E isso é o que acontece com o faraó. Enquanto ele estava nesse conflito, consciente e conscientemente, entre suas velhas crenças e suas novas aberturas de crenças, embora ele até então não entende como que é, o que é então, ele também se encontra num mundo que ele está totalmente sozinho. E não tem com quem ele conversar.
né, sobre o que ele acredita. Porque todo mundo vai dizer, cala a boca, o que tu tá falando? Tu é um maluco, tu é herege. Tá bêbado, pirou. E a pessoa, quando ela não tem com quem conversar e alguém que entenda ela, é a pior coisa. Ela tá totalmente sozinha e solitária no mundo. Por isso que quando o ministro do vinho falar, tem um hebreu que interpretou o sonho para mim, ele vai falar, meu, hora, chama o Yosef. Porque é a única pessoa que pode me entender no mundo. E é a única pessoa que me pode me dar direção. É o meu conforto. E a gente vai ver que será dada a direção e ele vai aceitar e vai falar, é ele, é ele. Porque é ele quem conforta Faraó e é ele quem vai abrir um novo mundo de crenças para construir uma coisa nova para o Faraó. Né? Então isso a gente vai ver aula que vem. Então, quais são as diferenças e o que Yosef então vai propor ao Faraó, como ele vai ser do nada viver ao segundo e porquê, e quais são as consequências disso, não percam na próxima aula.